pessoa tem um problema alérgico, chega assim com a cara toda inchada numa emergência de hospital, às vezes tem que se preocupar, às vezes não, né? Sempre tem que se preocupar se a garganta dela está obstruída devido ao inchaço, o que pode influenciar a quantidade de oxigênio que está entrando, o que por sua vez pode prejudicar vários órgãos se pouco oxigênio estiver entrando. Como é que tu avalia se está entrando a quantidade de oxigênio suficiente no corpo dessa pessoa? Um aparelhinho conectado ao dedo desse paciente e ele mede a saturação de oxigênio. Quando dá 98, é porque beleza, está entrando quantidade de oxigênio suficiente ao normal. Agora, se dá 90, 85, significa que não está entrando tanto oxigênio como deveria e aí pode ser problemático. O que significa essa saturação de oxigênio, professor? Olha só, nós estamos aqui nesse vídeo num pulmão. Isso aqui é um vaso sanguíneo que está passando pelo pulmão. Essas hemácias chegam desoxigenadas e ao pegarem o oxigênio, que está representado por esse pozinho branco, elas se oxigenam e mudam de cor. Percebeu? Por quê? Uma hemácia desoxigenada é rica em hemoglobina que não tem oxigênio. E a hemoglobina sem oxigênio, ela naturalmente tem essa cor mais roxinha aí. Quando um oxigênio, ele vai chegar agora, olha ali, ele ali, se gruda na hemoglobina, ela muda de cor, ela passa a ficar vermelha. Automaticamente, hemácias que tem muita hemoglobina oxigenada, fica vermelha. Vale lembrar que o nome da hemoglobina oxigenada é oxihemoglobina. Quando essa oxihemoglobina perde o oxigênio, ela volta a ficar hemoglobina, logo ela deixa de ser vermelha e volta a ser roxa. O que eu quero mostrar para vocês agora? Esse gráfico traz no eixo X pressão parcial de oxigênio, que vocês podem pensar como quantidade de oxigênio, e porcentagem de saturação de oxihemoglobina. O que é isso aí? É a porcentagem de hemoglobinas que estão oxigenadas. E aí o que acontece, gente? O óbvio, quanto mais oxigênio tu der para o sangue, maior será a quantidade de hemoglobinas, a proporção de hemoglobinas oxigenadas, entendeu? Quando chega em torno no 100%, que é todas as hemoglobinas estão oxigenadas, o gráfico para de se elevar. Mostrando de outro jeito. Olha só a porcentagem de saturação de oxihemoglobina. Quando tu não dá nada de oxigênio para o sangue, nenhuma hemoglobina se oxigenaria. Todas ficariam roxas. Quando tu dá um montão de oxigênio para o sangue, todas as hemoglobinas oxigenam, certo? E ter 50% de saturação de oxihemoglobina significaria o seguinte: metade das hemoglobinas estão oxigenadas, ou seja, vermelha, metade estão desoxigenadas, ou seja, roxas, certo? Então, olha que interessante. Se eu dou 20 e poucos de pressão de parcial de oxigênio para o sangue, isso já é suficiente para oxigenar metade das hemoglobinas. E aí, a porcentagem de saturação é 50%. Se eu dou 100 de pressão parcial de oxigênio, bom, aí todas as hemoglobinas vão oxigenar. E aí a saturação vai ser de 100%. Então, essa é a curva de saturação de oxigênio. E ela é importante para a gente entender uma outra coisa que, para eu poder explicar, eu tenho que falar sobre, lembrar vocês sobre o transporte de gás carbônico pelo sangue. Vale lembrar que o gás carbônico é mandado para o sangue, principalmente nos tecidos, e ele vem da respiração celular que ocorre na mitocôndria. Vale lembrar que a maioria desse gás carbônico é transportado na forma de uns bicarbonato. Como? Quando esse gás carbônico sai dos tecidos e entra no sangue, ele reage com a água e ele forma ácido carbônico. E esse ácido carbônico ioniza em bicarbonato e H+. Isso aí faz com que o pH do sangue venoso fique um pouco mais ácido do que o normal. E aí vale notar que dentro desse bicarbonato a gente tem um gás carbônico. Quando esse sangue venoso vai se aproximando do alvéolo pulmonar, que é quem tem que receber esse gás carbônico para esse gás carbônico ser mandado embora, esse bicarbonato e esse H+, regeneram o ácido carbônico e esse ácido carbônico volta a ser água e gás carbônico. E aí esse gás carbônico vai embora pelos pulmões. E aí isso vai, quando está chegando perto do pulmão e esse íon bicarbonato e esse H+ voltam a ser ácido carbônico e esse ácido carbônico volta a ser gás carbônico e água, isso vai elevando o pH do sangue e aí fazendo com que esse pH chegue até 7,6. Para mostrar melhor essas oscilações, quando um sangue oxigenado, que tem pouco gás carbônico e que tem pH 7,6, chega nos tecidos, os tecidos começam a jogar gás carbônico para a corrente sanguínea e aí começa a se formar o ácido carbônico.
a contínua formação de ácido carbônico vai reduzindo o pH para 7,5, para 7,4, para 7,6, para 7,2. Por outro lado, quando esses bicarbonatos e H+, vão chegando perto do pulmão, refaz-se o ácido carbônico e esse ácido carbônico é destruído, é convertido em gás carbônico e água. Esse sumiço gradual da acidez vai fazer com que ela suba para 7,3, 7,4, 7,5 e os 7,6 que estão ali. Então, em suma, sangue venoso tem pH mais ácido. Sangue arterial tem pH um pouco mais alcalino. Agora eu queria te mostrar isso aqui, ó. Olha esse gráfico. A curva de saturação de oxihemoglobina, ela muda de acordo com o pH. Lembrando que saturação 0, nenhuma hemoglobina oxigenada. Saturação 50, metade das hemoglobinas oxigenadas, metade desoxigenadas. Saturação 100, todas as hemoglobinas oxigenadas. Lembrando que um pH 7,2 é o com muito gás carbônico e o pH 7,6 é o com pouco gás carbônico. Então, o que a gente consegue perceber aqui, ó? Quando eu dou 20 de oxigênio para um sangue que está venoso, ou seja, com pH 7,2, quando eu dou 20 de oxigênio para um sangue que está arterial, 7,6, esses 20 de oxigênio permitem que eu consiga uma saturação de oxihemoglobina de 60. Por outro lado, quando o sangue está rico em gás carbônico, ou seja, venoso, esses mesmos 20 de oxigênio que eu dou para o sangue permitem que menos de 40% das hemoglobinas se transformem em oxihemoglobina. Vocês conseguem ver essa diferença? Como é que a gente pode interpretar essa diferença? Eu poderia interpretar assim, ó. Se quando o pH está 7,6, 60% das hemoglobinas oxigenam, significa que no pH 7,6, aparentemente as hemoglobinas gostam mais do oxigênio do que num pH 7,2, em que os mesmos 20 de oxigênio oxigenam menos de 40% das hemoglobinas. Então a gente combina o seguinte: em pH de 7,6, sangue com pouco gás carbônico, há uma maior afinidade da hemoglobina com o oxigênio, porque é mais rápida essa saturação da oxihemoglobina. Por outro lado, em pH 7,2, que é o pH do sangue venoso, há uma menor afinidade da hemoglobina com o oxigênio. Como é que a gente pode interpretar isso? Menor afinidade, a hemoglobina não gosta tanto do oxigênio quando o pH está 7,2. Agora, quando o pH está 7,6, daí ela gosta bem mais do oxigênio. Por quê? Volto a repetir. Quando tu dá 20 de oxigênio para um sangue arterial, quase 60% das hemoglobinas oxigenam. Esses mesmos 20 dados a um sangue venoso vão permitir que menos de 40% das hemoglobinas oxigenem e se transformem em oxihemoglobina. Por isso, tendo isso em mente, qual é o sentido disso? Quem descobriu que a afinidade da hemoglobina muda de acordo com o pH foi o filho do Niels Bohr, Christian Bohr. E isso foi chamado então de efeito Bohr. O quê? O pH mudando a afinidade da hemoglobina com o oxigênio. E por que essa mudança da afinidade da hemoglobina com o oxigênio dependendo do pH tem um sentido biológico? Olha só. Quando o sangue está chegando no alvéolo pulmonar, ele vai elevando o seu pH, é ou não é? Que nem a gente havia comentado antes, certo? E é no alvéolo pulmonar que o oxigênio entra. Então, olha só que interessante. Bem na hora que o oxigênio está entrando, o pH muda de um jeito que faz com que a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio fique maior. Tudo que a gente quer numa hora que o oxigênio está entrando e que tem mais é que elevar mesmo a afinidade da hemoglobina com o oxigênio. Por outro lado, quando esse sangue oxigenado chega nos tecidos, ele tem que se desgrudar da hemoglobina, porque ele tem que se desgrudar do oxigênio, porque esse oxigênio tem que ir para os tecidos. E é a entrada de gás carbônico no sangue que ao reduzir o pH, diminui a afinidade da hemoglobina com o oxigênio, o que facilita com que as oxiemoglobinas soltem esse oxigênio que vai ir para os tecidos, então, abastecer a respiração celular. Portanto, faz sentido o sangue com pH 7,6
que se forma no pulmão, elevar a afinidade da hemoglobina com o oxigênio, porque essa é a hora que o oxigênio tem que se grudar na hemoglobina. E faz sentido que o sangue, ao se acidificar devido à entrada de gás carbônico no sangue, reduza o pH e essa redução de pH reduz a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Porque nessa hora a hemoglobina tem que soltar o oxigênio mesmo para ele ir para os tecidos e fazer a respiração celular. Esse é o sentido biológico do efeito Bohr. Então, para terminar, o que deu para notar nesse gráfico aqui? Ó? Quanto mais inclinada é essa curva, significa maior afinidade da hemoglobina com o oxigênio. Quanto menos inclinada, é menor essa afinidade. Agora, dá uma olhada aqui nesse último gráfico. Ó. A curva de saturação da hemoglobina materna. E aí, olha essa curva verde, que é a curva de saturação da hemoglobina fetal. Ou seja, a hemoglobina fetal ela tem uma afinidade maior com o oxigênio do que a nossa, entendeu? Porque o feto, cara, ele precisa de muito oxigênio para se desenvolver. Ele é metabolicamente muito ativo. Lhama é aquele mamífero que parece com um camelo que vive em elevadas altitudes, onde entra bem menos oxigênio no nosso sangue, porque a pressão atmosférica lá é menor. Então a hemoglobina do lhama ela tem muito mais afinidade com oxigênio do que a nossa, porque o lhama vive num lugar que entra menos oxigênio. Então isso é uma adaptação a essa menor quantidade de oxigênio que entra. O que? Uma hemoglobina que tem mais afinidade com oxigênio e vai aproveitar melhor esses poucos oxigênios que entram. E olha só, a afinidade da mioglobina, que é aquele pigmento que armazena oxigênio no músculo, com o oxigênio, é a maior de todas, entendeu? Porque quando é que a afinidade da mioglobina com o oxigênio, ela reduz? Quando a quantidade de gás carbônico que chega no músculo é baixa. Por quê? Porque uma baixa quantidade de oxigênio chegando no músculo indica que está faltando oxigênio. E é nessa hora que a mioglobina que tem oxigênio grudado nela perde afinidade com o oxigênio, para esse oxigênio ser solto da hemoglobina e poder ser usado pelo músculo, já que está chegando pouco oxigênio pelo sangue, certo? Então é complicadinho, eu sei, certo? Talvez você tenha que olhar alguns trechos do vídeo para entender de novo. Tem uma questão da Federal de Santa Catarina que foi exatamente sobre diferentes curvas de saturação de oxigênio, entendeu? Então, de vez em quando cai esse conteúdo aí e já ter ouvido falar ajuda na hora da interpretação.